Vamos mostrar uma tela justamente da classificação. A gente está falando disso, os jogadores e o próprio técnico Felipe Luiz citaram a questão matemática. A gente tem a LDU com 5 pontos, 3 jogos. O Central Córdoba, que recebe o Táchira, essa semana tem 4 pontos. O Flamengo com 4 pontos, já fez o seu jogo naturalmente. E o Táchira, que tem até o momento 0 ponto somado. André, para você é a mesma coisa. Como é que você lida essa questão do favoritismo do Flamengo e como você, olhando essa tabela, olhando os adversários, olhando o ambiente, uma coisa que me parece mais controlada esse ano é o ambiente, tanto no Oba-Oba, nos momentos bons, como num tropeço. Me parece que essa gestão do Felipe Luiz, eu falo mais do Felipe Luiz para não ser uma questão da presidência, embora isso também mude, a questão política também muda a percepção ali. Me parece um Flamengo mais controlado. Como é que você vê essa sequência e esse olhar com favoritismo constante? O Flamengo estreou fora de casa, ganhou. Na entrevista coletiva, o Felipe fez críticas à atuação, né? Aí o Flamengo jogou em casa com o Central Córdoba e aconteceu um resultado completamente inesperado e que, de novo, eu só consigo atribuir a uma mobilização equivocada por parte de todo mundo, né? Evidentemente não existe nada intencional. Mas quando a comissão técnica tira 3 jogadores que são considerados absolutamente titulares num elenco que sim, tem muitas opções, sim, é um treinador que escala o time de maneiras diferentes e escolhe jogadores e consegue rodar o elenco, mas quando você tira para descansar, não dá para evitar a mensagem, olha, mesmo sem esses jogadores, nós temos total capacidade de ganhar. E aí acontece o que aconteceu. Muitas vezes é assim, né? Em outras muitas vezes também, a comissão técnica tira jogadores, aqueles que entram, né, identificam a oportunidade, jogam à altura da ocasião, fazem o melhor, o time ganha e o plano dá certo. Eu só consigo atribuir a derrota do Flamengo para o Central Córdoba a esse tipo de coisa. E teve o jogo de hoje, que foi uma atuação boa, um resultado melhor do que a atuação, mas o Flamengo poderia ter ganhado. Um dos jogadores mais experientes do clube, o Danilo, disse isso na saída do jogo. Eu considero, já falei isso diversas vezes, o elenco do Flamengo o melhor do Brasil, indiscutivelmente. O Palmeiras tem um elenco que pode ser competitivo com o elenco do Flamengo do ponto de vista da qualidade dos jogadores, o número de atletas acima da média. Já não, o Flamengo tem muito mais do que os outros, mas essa é uma questão teórica, porque tudo isso significa análise de elenco. O que importa é o que o elenco coloca em campo como produto final. Isso depende de várias coisas, porque o time que joga muitas vezes não representa o potencial que o elenco tem. E quando o Flamengo deixa de fazer temporadas que são compatíveis com o que a gente espera, a gente tem exatamente essa diferença. A diferença entre potencial do elenco e o que o time faz em campo. Então eu vejo o Flamengo à frente, no Brasil e na América do Sul. A fase de grupos do Flamengo até agora, ela é aquela que a gente imaginava? Não, ela é bem diferente. Se o Flamengo ganhar do Central Córdoba fora, a coisa se equilibra em pontos, mas quem imaginava que isso teria que acontecer porque o Flamengo perdeu no Maracanã para esse time, né? Isso tudo colocado, é absolutamente imprescindível fazer uma grande fase de grupos para ganhar a Libertadores? Facilita na questão do emparceramento na fase seguinte. Teoricamente, quanto mais alto você se classifica, quanto mais pontos você tem, você obriga as equipes a visitarem o seu estádio nas partidas de volta, se elas quiserem ganhar a Libertadores. Só que é uma competição tão imprevisível e tão difícil nas suas minúcias do mata-mata, as estratégias, a sorte e a falta de sorte, que o Flamengo pode muito bem esquentar na hora certa e arrancar para ganhar esse troféu, que é o que todo mundo espera. Até agora, nessa fase de grupos, depois das rodadas que a gente viu, o Flamengo deve um pouco de atuação. Eu acho que isso está bem claro. Bom, temos uma outra tela com números dessa partida para mostrar para os fãs de esportes, o Flamengo contra a LDU.
mas é uma tela dividida em tempo, o primeiro tempo e o segundo tempo. A LDU ali no primeiro tempo com 37% e o Flamengo com 63%. Depois cai metade ali no segundo tempo. A LDU no primeiro tempo com ações na área rival 10-7, finalizações 6-5 e no alvo 1-2. O Fla, inclusive, com mais finalizações no alvo. Aí no segundo tempo a LDU melhora, fica com ações na área rival 7-4, finalizações 5-5 e nenhuma no alvo no segundo tempo. Mas isso explica também o que você falou no segundo tempo, né, Zupa? Você já fala sobre isso, porque o Arrascaeta está chegando em zona mista para conversar com o Mendoblovski e é para lá que nós vamos. Circunstâncias da partida, como que você avalia esse empate? Sim, acredito que foi positivo. A gente tem um estilo de jogo, uma forma de jogar. Viemos aqui, tentamos fazer da melhor forma, criamos chance para ganhar o jogo. Sabemos da dificuldade que é jogar aqui também. Vemos de uma sequência muito grande de jogo, também cada 3 dias viagem, então isso também dificulta um pouco chegar aqui. E bueno, fizemos um jogo muito bom, acreditamos que poderíamos sair com a vitória, não se deu. Mas o empate é muito importante agora, descansar que já tem pedreiras de novo. Qual que era a proposta do Flamengo para o jogo? Era ter o controle de bola, que o Flamengo teve espaços ali, né? Como que estava planejado o jogo e que explicasse o desenrolar da partida? Sim, como eu falei, a gente tem um padrão de jogo, uma forma de jogar que sempre é aproximando-nos com a bola e tentar dificultar eles de pegar. Pressionar quando se dá, aqui um pouquinho difícil dessa forma, mas como eu falei, acredito que a gente criou chance e também a altura por momentos dificulta também na parte física, mas também o domínio de bola, o tempo da bola também é um pouco mais complicado. E pela situação do grupo, o empate, porque tem essa partida agora contra o Central Córdoba na Libertadores fora de casa, depois vai ter o jogo contra a LDU em casa para tentar encostar neles. Para a situação do grupo, como que fica esse empate? Acreditamos ir jogo a jogo. Agora ir lá na Argentina, fazer um grande jogo, tentar sair com 3 pontos e bom, cada jogo vai ter que ser uma final. Como é que você se sentiu aqui fisicamente? Para você foi difícil essa partida aqui na altitude? Como é que você acha que foi fisicamente? É sempre complicado venir a jugar à altura. A gente ficou bastante com a bola, então isso aí ajuda um pouco, mas também, como falei, a vezes no controle da bola, quando tem que pressionar, é um pouco diferente do que a gente está habituado. Mesmo assim, a gente criou chance para ganhar o jogo. Obrigado, valeu. Obrigado, então, Arrascaeta falando aqui na Zona Mista. Daqui a pouco a gente volta com outro jogador aqui, Marcela. Tá certo, Mendel, obrigada. Bom, vamos voltar então para aquela tela. O Arrascaeta falando a mesma coisa que os outros atletas falaram. A gente tinha a impressão de que poderia ganhar essa partida. E olha a diferença do primeiro para o segundo tempo agora nos números. Falávamos dessa percepção de todos os times que chegam para jogar em altitude, Zupa, e aí tá mostrando em números. Você já fala sobre isso, porque o Plata tá falando. Você não deixa eu falar, cara. Eu vou reclamar isso aí, vou botar no relatório. Segura aí. Deixe você. Não vem não. Zona mista, Mendel, com você. Da hora, cara. Triste, a verdade. Eu tinha muita vontade de ajudar a minha equipe dentro do campo, estar com eles desde o primeiro minuto de jogo, assim seja, se não dá para entrar, pelo menos estar aí na banca, estando apoiando para eles, pero lamentavelmente o Joelo jogou em contra de mim, tive uma moléstia que impediu jogar. Hoje tuvimos um teste na academia antes de sair para o estádio, não consegui fazer força com o meu joelho, então fiquei muito triste, chateado comigo mesmo, porque todo o meu país tinha muita vontade de jogar aqui contra a Liga de Quito, mas não deu certo, então agora só ficar tranquilo, recuperar e esperar estar pronto para o jogo com o Corinthians. Tem nova avaliação amanhã, né? Você falou para tentar ficar pronto para o jogo contra o Corinthians. Quanto que você está preocupado ou quanto você está confiante que você vai poder estar em campo contra o Corinthians? Não, estou muito tranquilo, a verdade é que estou muito melhor agora, espero que amanhã no teste que a gente vai fazer não apareça nenhuma coisa de uma moléstia forte, então vou estar pronto, vou estar ajudando a equipe de qualquer maneira. E hoje foi um espectador, queria que você falasse o que você achou do Flamengo, você conhece bem aqui Quito, o que você achou do jogo do Flamengo hoje? Não, muito bom, muito bom. Os jogadores aqui não estão acostumados à altura, mas ainda assim deram todo, correram cada bola, então isso é de parabenizar ao time, porque a verdade é que não esperava que eles correram tanto aqui na altura, imaginei que eles iam a ficar muito ahogado aqui, correndo de um lado para outro, mas o time
foi muito bom. A gente pudo contrarrestar cada golpe de ataque de Liga de Quito, então vamos a levar um ponto muito valioso agora. Então acho que ao acabar a eliminatória a fase de grupo de Libertadores, acho que o ponto vai valer muito. Gonçalo, o que você, só para entender, o que você sentiu exatamente? Quando é que foi que você sentiu essa dor? Não, tenho dor que fiz um movimento muito estranho e comecei a sentir dor. E hoje aí não conseguia fazer muita coisa. Fizemos um teste aí com os médicos, com os treinadores, e não consegui fazer força com o meu pé direito, que é onde estou sentindo dor, mas estou muito tranquilo. Eu sei que não é nada muito grave, então acho que vou estar pronto para o jogo com o Corinthians. Obrigado. Então, obrigado também. Gonçalo Plata, o último jogador do Flamengo a deixar aqui o estádio, falando sobre essa situação do joelho dele, né? Acabou sendo cortada a partida com esse problema no joelho esquerdo, pensando, né, na recuperação dele para essa partida contra o Corinthians. Tá certo. Show de bola, Mendel. Agora esquece a tela, hein, Marcelo? Não, mas pelo menos o Plata, ele deu essa notícia boa, dizendo, olha, não deve ser nada grave, eu devo estar à disposição, inclusive, para a partida contra o Corinthians. Tinha gente preocupada, achando que poderia ser algo grave, pelo menos ele deu essa tranquilizada. Então, muito importante a entrevista do Plata para o Mendel ali na zona mista. Zupa, agora sim você vai poder falar. Ah, muito obrigado. Então, o que a gente mostrou anteriormente, das entrevistas, é o que acontece frequentemente. O segundo tempo ele é pior do que o primeiro, porque é onde os jogadores sentem mais o cansaço. Quando o jogo é em La Paz, na Bolívia, por exemplo, muitas vezes no primeiro tempo você vai ver uma condição que a gente vê em outros lugares no segundo tempo. Mas era previsível que os números piorassem na segunda etapa, por isso era tão importante que o Flamengo aproveitasse melhor o seu instante mais inteiro na partida e tentasse construir vantagem para defender a vantagem. Não foi o que aconteceu. Menos mal que o Flamengo não perdeu, porque muitas vezes o que acontece é isso. No segundo tempo dos jogos, os times perdem e o Flamengo volta com um ponto importante para casa. E para o Plata era interessante jogar, né, em casa. Primeiro que seria um jogador a menos para o Felipe se preocupar com essas condições. Ainda que ele esteja muito mais habituado agora a jogar aqui embaixo do que lá em cima, era um jogador a menos para ele se preocupar como ele se preocupa com os outros. E pessoalmente para ele também tinha um valor, né? A seleção do Equador manda seus jogos em Quito, mas não no Casablanca, né? Manda no Olímpico de Atahualpa. Casablanca, que é o estádio do governo, né? O Casablanca é o estádio da LDU. Ele é formado no Del Valle, então poderia ter alguma rivalidade ali. Seria uma peça importante para tentar machucar o time equatoriano e foi um atacante a menos para o Flamengo no jogo de hoje. Jorginho, gente, será que essa novela enfim vai chegar ao fim? Olha, antes de trazer aqui a informação, o que eu tenho, tá? O que eu converso muito com as pessoas. No entendimento das pessoas do Flamengo, não é se o Jorginho vai fechar. O entendimento que já tem um acordo verbal e que eles esperam, óbvio, que o Jorginho e os seus representantes cumpram esse acordo verbal. Qual é o acordo verbal? O salário já está fechado, ali, aqueles valores, 3 anos de contrato, começando no meio de 2025, ou seja, indo até o meio de 2028. Esse é o acordo verbal. E hoje, segundo informações do paparazzo rubro-negro, João Santos, empresário de Jorginho, e André Bertan, diretor do Arsenal, se reuniram na Inglaterra e deixaram encaminhada a rescisão do jogador com o clube inglês ao final da temporada europeia. Com isso, Jorginho fica livre para poder assinar com o Flamengo. Atualmente, o volante está se recuperando de um problema na costela. Agora o Flamengo vai precisar arcar com parte dos valores que o jogador teria que receber caso cumprisse o contrato todo. Então, para vocês entenderem, o Jorginho tem bônus a receber do Arsenal. Ele rescindindo com o Arsenal, ele deixa de receber esses bônus. E aí o Flamengo assumiria o pagamento desses bônus. Pelo menos essa informação que eu entendi do paparazzo rubro-negro. Após essa publicação, eu procurei um dos empresários. E a resposta que eu tive é: estamos esperando terminar esse mês para poder ver se realmente avançamos e fechamos o negócio. Foi o prazo estipulado por eles, até porque eles sabem que o Mundial está chegando, não dá para ficar esperando muito mais tempo. É isso, gente. É isso, nação. Essas foram as notícias do Flamengo de hoje. Se gostou, deixe seu like e se inscreva-se no canal. Tchau.